Tarde para você ligadinho aqui no Hashtag CBN, hoje entrevistando o pessoal do Instituto Reage. Eu, Niro Souza, ao lado do Dr. Gustavo Gouveia, também da Vivian Gouveia, enfermeira do Instituto Reage, para falarmos hoje um pouco sobre anemia e o que causa anemia também, todas as consequências da anemia, principalmente sobre esse cansaço, a indisposição. E hoje o Dr. Gustavo, a Vivian também, vai comentar um pouquinho para a gente sobre esse termo, anemia. Para quem está nos ouvindo, doutor, o que é anemia? Como que é causada essa anemia? Primeiramente, boa tarde aos ouvintes da CBN, Joinville, 95.3. É sempre um prazer estar aqui no programa para trazermos, alguns temas de importância para a comunidade, principalmente a comunidade 60+, né, que muito é às vezes esquecida, mas nós estamos aqui toda semana lembrando deles, né? Então, basicamente a gente fala que a anemia, ela é quase um número, né? Porque raramente a pessoa vai perceber se ela tem anemia ou não, se ela não fizer um exame de sangue, né? Se algum vizinho, algum parente, né, perceber que você está anêmico, está muito grave anêmico, né? Você está branco como uma folha de papel. Isso já passou do ponto de investigar, tá? Então, basicamente as pessoas vão sempre descobrir fazendo os exames, né, de rotina. Então existe um número, né, que a gente chama geralmente nos homens, né, um número em 13, que é a hemoglobina, né, que a gente mede lá naqueles exames nossos de sangue, e as mulheres 12. Então, esses números mágicos, eles trazem uma normalidade. Quando eles estão menores, a gente costuma dizer que isto é uma anemia, né? Algumas pessoas percebem isso através do que você comentou, Niro, aí, de cansaço, né, indisposição, fadiga, às vezes ficam mais fracos, né? Começa a tentar fazer uma atividade, começa a ter uma restrição muito rápida, né, dessa atividade que era costumeira, a pessoa fazia numa boa, né? Então ele acaba ficando mais realmente cansado, né? Interfere na concentração, né? Porque essa parte da anemia é a mesma coisa que dizer que nosso corpo está com fome, né? Então todas as células do corpo precisam receber oxigênio, e quem faz isso com maestria é justamente aquelas célulazinhas vermelhas, né, que a gente fala. E aí nós podemos aí depois ir comentando algumas causas, né, de por que essas células abaixam no corpo, e aí especialmente nesse público 60+, né? É isso, doutor. Você comentou muito sobre esse público 60+, é um público que normalmente e infelizmente é muito esquecido. E a anemia, eu particularmente penso anemia sempre detectada quando criança. Assim, quando nasce o bebê, a criança sabe se é anêmica ou não, tem essas falta de alguns... são plaquetas, são hemoglobinas, né? Hemoglobinas. E aí, e com relação a esse público 60+, como diagnosticar? Normalmente, como eu comentei, né, geralmente é um exame de sangue, né, a pessoa acaba fazendo no tal hemograma completo. Isso aí, todo ouvinte nosso sabe o que é isso. Uhum. Todos. Hoje em dia essa é uma informação bem divulgada, né? Sim. E ali, normalmente, esse número, né, ele vem abaixo do esperado. E aí é onde o médico normalmente vai falar: olha, o senhor está com anemia, a senhora está com anemia, né? Às vezes a pessoa já tinha, né, sintomas, então, clínicos que a gente fala, e às vezes não. De todo modo, se a gente pensar naquele idoso que está lá em casa agora nos ouvindo, a gente já sabe que em cada 10 pessoas assim, estão em casa, numa boa. Sim. 2 têm anemia, e às vezes nem sabem. Se a gente pega num hospital, né, a pessoa está internada, se a gente pega a população internada em um hospital, 40% deles têm anemia. Né? Se a gente imagina um lar de idosos, né, as tais ILPIs que a gente chama, onde o idoso está mais acamado, mais frágil, metade deles tem anemia, né? Então você vê que não é algo tão pouco, né? Às vezes é pouco sabido, mas é uma prevalência que a gente chama assim relativamente alta, né? Sim, e o quanto isso afeta a vida desse idoso, já que a gente está comentando muito sobre essa população. Na verdade, a gente pode até dizer que a anemia afeta a vida de todos, né? Você colocou bem do bebê, Sim. né? Mas se a gente for lembrar de todos, né? Do jovem, do adulto jovem, né? Até das gestantes, né? Sim. Quando a mulher está grávida, uma das preocupações é com a questão da reposição do ferro nas grávidas. Os idosos, muitos, né, se queixam de fraqueza,
de mal-estar, cansado, Cãibras. indisposto, cãibra. É claro que, como o Gustavo falou, né, depende quanto de anemia que a pessoa tá, porque às vezes não é algo tão significativo naquele exame, num primeiro momento. E aí parece que tá tudo bem e vai se prorrogando, né? A reposição, o que pode ser feito. E não trata adequadamente. E isso persiste e piora, né? Nas ILPIs, que ele falou dos 50%, né? 50%. Dos idosos com anemia, se deve muito à dificuldade de alimentação deles, né? Porque quem já está numa instituição de longa permanência, ILPI ou asilo, enfim, o nome que a gente quiser utilizar, né, que o nome correto é ILPI, eles, na maioria, usam prótese, né? As próteses estão mal adaptadas, então eles sentem dor para comer. E aí, quando eles começam a mastigar, eles optam por alimentos mais pastosos, mais, né, molinhos, e as carnes geralmente são mais difíceis de você conseguir consumir nessa textura. Então, uma das causas é essa, dificuldade de mastigação, né? Outras causas também são as outras fontes de você conseguir, né, a reposição, que seriam as verduras verdes, as verduras mais escuras, que muita gente nunca comeu a vida inteira. Aí, quando fica mais velho, que não vai comer mesmo, Não. né? A gente comenta que o pessoal da população 60 a mais tem essa restrição, essa limitação também, da gente tentar conversar, tentar convencer do que precisa ser feito, e aí vem aquela resposta, mas agora? Aí o pessoal ainda comenta, né? Se não aprendeu, igual a Vivian comentou, se não aprendeu até agora, se não fez até hoje, não é a partir de agora que vai fazer, mas Até tem pode, que fazer, né? Até pode, mas é mais difícil. É difícil o convencimento, né? E até agora, falando isso, pensando nos jovens, né? Que a gente tem poucos idosos que não comem carne, né? Que são vegetarianos, veganos, tudo. Ou com intolerâncias, que hoje em dia a gente tem bastante. Então, a população mais jovem tem também esse outro perfil, né? Sim. Às vezes, de conseguir realmente substituir na fonte alimentar, na quantidade correta, para poder não consumir carnes, né? Mas consumir outros produtos que consigam suprir. Isso é um outro... Mais ou menos por aí, né, doutor Gustavo? Sim. Basicamente, o idoso, como a Vivian colocou, né, eles vão preferir as farinhas, né? Sim. Porque toda forma de farinha ela é macia para mastigar, né? Então, eu até brinco, né? Uma das revoluções que a gente teve para essa população são os implantes, realmente, né? Os implantes dentários vieram para ajudar muito, né? Nesse processo de melhorar a mastigação, né? Ter menos dor para mastigar, ter mais força na hora de cortar, né? Com os dentes mesmo, alimentos mais duros, vamos dizer assim, que basicamente são a fonte, né? De proteína. E aí, ao ir para as farinhas, a gente abre ali quase 30% das causas de anemia, né? Só pelo aspecto de nutrição, né? É o jeito errado de comer, que às vezes está no hábito, né? Era uma criança que comia assim, depois foi um jovem que comeu assim, né? Agora, como você falou, Nilo, aí mudar esse hábito, né? É difícil. É mais fácil convencer a trocar a prótese, eu diria. Sim. É bem complicado. A gente está batendo um papo aqui sobre anemia, sobre também essas dificuldades, as consequências da anemia na população 60 a mais, com o Dr. Gustavo Gouveia, com a Vivian Gouveia também, aqui no hashtag CBN. Doutor, uma outra pergunta também que a gente sempre se faz é sobre essa conscientização, né? Como começar, seja em escolas, também na faculdade, para quando a pessoa chegar nessa idade, ela ter esse entendimento do que é necessário fazer para evitar a anemia, ou até, em caso de diagnóstico, conseguir reverter esse quadro. Bem como você comentou, né? O principal aspecto é a educação, né? Então, nós dificilmente não vamos ter uma criança, né, anêmica com tanta restrição, que às vezes a mãe coloca ou a criança precisa, né? Mas algumas vezes são modas, né? Modismos que vão acontecendo e vai restringindo a dieta dessa criança, né? O acesso alimentar, ou ele fica muito de novo nas farinhas, doces, guloseimas, né? Então é o famoso, mas ele não gosta, e vai ficando, né? Ele não gosta, então de novo, ele vai ser um adulto que não teve esse hábito alimentar. E aí vira aquela briga, porque aí de grande, né, tem que começar a comer verdura, por exemplo, comer carne, né?
Ah, mas ele come lanche. Vai no lanche, então todo dia lanche, né? Então a ideia é como a gente imagina fazer uma caderneta de poupança, né? Então a educação, o entendimento dos alimentos, né, que são ricos em ferro, em vitamina B, né, eles são importantes agora. Onde? Quando eu já sou pequeno. Porque na velhice é onde a gente vai consumir. Então, esse estoque, né, essa poupança que eu fiz da minha saúde, ela vai poder ser bem utilizada, né, justamente no momento que eu, às vezes, tenho mais dificuldade de fazer esse estoque, né, por N questões, inclusive aquela que a gente falou de alimentar, né, de ter dor para se alimentar, para comer. Então, esse processo, ele tem que ser contínuo nas escolas, né? O jovem é um pouquinho mais fácil, porque às vezes ele opta por não, né? Então, não vou mais comer nenhuma fonte de animal, né? Ele tem que se lembrar que o corpo dele não vai ser, ficar isento de complicações, né? Pela anemia, ele vai ter anemia. Sim. Então, ele vai ter que buscar uma orientação, né? Para repor, né, o ferro, por exemplo, B12, né, com um profissional de saúde, normalmente um médico, né? Claro. Porque o corpo precisa, né? A gente precisa ter cabelo, a gente precisa ter unha, né? A gente tem pelos, né? A gente todo dia forma uma célulazinha nova no corpo e esse processo depende de estar com a nossa medula lá, grande fábrica, né, intacta, sem anemia. Então, há algum problema de um jovem, né, ter esse hábito agora de restrição. Não vou mais comer carne. Problema algum. Só procure a orientação adequada, né, para evitar esse fenômeno. Hoje, a gente tem até uma certa praticidade. Se a gente pegar lá no início da década de 80, 90 ali, era um transtorno para a gente tratar anemia. Porque você tentava dar, por exemplo, aqueles complexos de vitamina, né, de complexos de sulfato ferroso, né, é intragável, aquilo não dava para tomar. A gente até insistiu um pouco ali, mas o idoso não consegue, é muito raro, né, pela indisposição que ele causa, sabe? No estômago, altera o intestino, aí o idoso começa a ter enjoo, e aí são 90 dias em média, é um tempo razoável, né? Ao longo do tempo, felizmente, né, hoje a gente tem desde pastilhas, né, que você coloca embaixo da língua, por exemplo, né, tem até saborzinho, e a parte de endovenoso, você pega as ampolas de ferro, né, e faz na veia, sem passar por trânsito intestinal, nada, absolutamente, né? Você é mais rápido, mais preciso, né, e com menos efeito colateral, com certeza, né? Nos casos, de novo, né, sejam jovens, sejam adolescentes, sejam idosos, né? Então, isso facilitou um pouco também, se você tem essa convicção, né, ideológica ali de não comer. Fique tranquilo, tem opção, né? Mas busque a opção, não fique deixando para armazenar lá no final da vida. Ali é a hora de gastar. Isso é muito importante, né, doutor? Existem alguns mitos sobre a anemia, existem aquelas coisas que as pessoas sempre fizeram ou que hoje com a internet aumenta muito isso, né? Eu vi no TikTok, vou falar algumas marcas aqui, não tem problema. Eu vi no TikTok, vi no Instagram, agora eu tenho que falar todas. Mas, claro, são muito importantes. Existe também aquele doutor bem famoso. Tem o doutor Gustavo e tem o doutor Google também, que muitas pessoas esse doutor utilizam. Aí, o Google é mais famoso. Esse doutor eu acho que é o mais famoso. Só que dentro, claro, às vezes é importante também no auxílio até da informação. Só que existem muitos mitos, né, doutor? E como as pessoas precisam entender e quais mitos que têm que ser desvendados e que não podem continuar sendo reproduzidos? A gente sempre dá uma olhada antes de vir para cá no que falam na internet a respeito do assunto, né? Porque até às vezes a gente é surpreendido com algumas coisas. Principalmente na questão alimentar, né? Nós temos uma nutricionista lá na clínica. A Ana também fala que quando começa mitos ou verdade da comida. Mas hoje a primeira coisa que eu encontrei quando eu falei assim, bom, suplementação, né, de ferro alimentar, principal fonte, apareceu lá, né, fígado, né? E aí a gente veio conversando um pouco sobre isso. Fígado de vaca, de frango. Fígados. Em geral. Não é a primeira opção de escolha, por exemplo, né, no paladar da maioria das pessoas. Fora isso, tem a questão da quantidade, né, de gordura. E aí a gente vem falando sobre isso, porque quando você pega um assunto, né, no Dr. Google solto, nossa, tô com deficiência, bora comer fígado. Aí às vezes tá tratando colesterol. Tá tratando colesterol.
E aí você melhora uma coisa e piora a outra. Então, por mais informações que a internet traga, é necessário você ter uma avaliação do teu caso, né? Às vezes a tua restrição ou a tua necessidade, você consegue suplementar só com a alimentação mesmo. Com uma nutricionista legal, uma pessoa que vai saber o que tu come, fazer algum ajuste, às vezes já resolve. Mas dependendo, às vezes não vai resolver. Depende muito de caso a caso, né? Exato. E por isso que precisa ser individualizado. Exato. E um grande mito que é para gravar para todos, não é porque está de idade ou idoso que tem que ter anemia. Então, anemia não é uma doença, né, do idoso. Esqueça essa ideia, porque às vezes o pessoal vai, né? Aí o médico fala também, na tua idade tem que ter um pouco de anemia. Não, tem que ter anemia. Tá? Então, buscar o porquê dessa anemia é o ponto crucial, né? Outro mito, é só tomar ferro. Nem toda anemia é só por deficiência de ferro. Então, de novo, como você colocou, né? Caso a caso. Dá trabalho? Não, esse é o trabalho do médico. É buscar o motivo, né? A gente pega, às vezes, na clínica, pacientes que vêm tomando ferro e você vai estudar e ela não tem deficiência de ferro. Mas tinha lá, me deram. De graça, não é porque me dão veneno, eu vou tomar, que é de graça. Né? Então, muito cuidado, né? De novo, anemia, esse é um grande mito. É da idade. Não é da idade. Tá fraco, tá indisposto, é da idade. Busque fazer o teu exame, né? Ali com o médico, enfim, para ver se não tem isso daí, anemia. Eu estava pensando aqui, né? Muitos casos de anemia são por um câncer, coisas maiores, que vão avançando ao longo dos anos e a pessoa não está sabendo que ela tem aquilo. Acontece direto isso lá na clínica, né? A pessoa fazendo suplementação com ferro, com complexo de vitamina B12, né? Sem a devida orientação. Ou, enfim, com a orientação inadequada. Isso. Então, é um sinal de alerta, né? A anemia não é algo... Não é, todo mundo tem. Essa até seria a minha próxima pergunta, doutor Gustavo e Vivian. Como que é a orientação lá dentro do Instituto Reage, né? Trazendo para o trabalho de vocês, como que é o trabalho de vocês no dia a dia focado nessa questão tanto da anemia e das consequências, como cansaço, dessa indisposição, como que é feito dentro do Instituto Reage para para ajudar esses idosos, essa população 60+, que buscam essa orientação, aí sim, de forma adequada, uma orientação correta. Por praxe, né, já é protocolar lá no Reage, a gente tem no mínimo 3 consultas desse idoso no ano, né? Um ou outro vai ser uma vez a cada ano, mas vamos imaginar a média, né? Uma média de 3 consultas, então raramente você não vai ser avaliado. Para não dizer que você, não é nem raro, você vai ser avaliado, lá você vai ser avaliado. Então, mudanças abruptas, né? Então, geralmente esses pacientes, a gente conhece o caso deles na palma da mão, eu te diria. Então, de um exame para o outro, né? Mudou, a gente já liga o alerta e vamos atrás. Ou o paciente mudou, ele está indisposto, né? Ele vem um pouco mais pálido na consulta, está variando muito a pressão, o cabelo está caindo. Então, existem sinais que a gente vai comparar, já que ele está em acompanhamento com a gente, que também nos alerta para a necessidade de investigar, né? O mais complicadinho é aquele paciente que a Vivian comentou há pouco, que ele vem já de meses, às vezes anos, tomando ferro, né, que a gente chama de comprimidos aí, o pessoal às vezes dá, e tem uma causa. E aí quando você vai buscar essa causa, e às vezes era um tumor, né? E aí você fica ali para dar a notícia mais terrível, enquanto lá, às vezes ele ficou tomando ali só o ferrinho, né, o comprimidinho. Então esse cenário é um pouco mais, e tem, infelizmente ainda tem alguns que chegam lá, né, porque as pessoas, né, às vezes não conseguem acessar o médico, ou quando acessa, às vezes tem essa informação um pouco distorcida, né? Então, para a gente lá é protocolar, você vai ter avaliado, né, a tua chance de anemia, então você vai ter essa resposta, com certeza, no mínimo 2 a 3 vezes no ano, né? Então, dificilmente vai escapar, né? Perfeito. E em relação aos tratamentos, né, a gente também pode trazer que existem vários, né, tem pacientes que têm indicação de suplementação por via oral, né? Tem pacientes que somente uma mudança na dieta já resolve. E tem pacientes que precisam fazer intravenoso, né? Que são infusões. Ou na veia, ou no músculo. Então, a gente oferece todas essas opções. Tanto
a prescrição médica, né, quanto a avaliação com a nutricionista ou mesmo a infusão. Então, a gente tem todo o... Como é caso a caso, né, como se colocou mesmo antes, eles acabam tendo essa individualização, né, na hora de tratar. Então, isso também tem como a gente fazer, a gente faz isso lá numa boa, tranquilo. É isso, a gente está batendo um papo aqui com o Dr. Gustavo Gouveia, também com a enfermeira Vivian Gouveia, lá do Instituto Reage, e finalizando o nosso papo aqui, nosso tempo é curto aqui no hashtag CBN, mas é sempre importante ter esse tempinho para a gente bater um papo, falar muito sobre saúde e saúde também dos idosos, nessa população 60+, que como o Dr. Gustavo comentou no começo, às vezes, muitas vezes, são esquecidas. Doutor, Vivian, gostaria muito de agradecer vocês, mais uma tarde conversando sobre saúde aqui na CBN Joinville e microfones sempre abertos. Muito obrigada, uma boa tarde para todos. Obrigado, boa tarde.